João capítulo 8. A partir do verso 51 até o final do capítulo. O texto foi lido, nós vamos reler daqui a pouquinho. Mas eu não sei se você já viu uma charge na internet em que dois bonequinhos estão dialogando e o primeiro diz assim para o segundo: o que você está fazendo? Aí ele diz: eu estou montando o meu Deus. Nossa, também quero, como eu faço? É fácil, é só você pegar essa Bíblia, escolha apenas as partes que te interessam e monte o seu. Essa é a charge que já tem há um tempo na internet. E essa semana surgiu um texto, de um autor americano que diz assim, um texto curto que diz assim: fique à vontade e monte o seu Jesus. Nunca em toda a história da humanidade existiram tantos Jesus. Tem Jesus que defende o aborto, tem Jesus que apoia a ideologia de gênero, tem Jesus que concorda com a frase meu corpo, minhas regras. Enfim, tem Jesus como você quiser. Quer um Jesus comunista? É simples. Pegue dentro da Bíblia tudo aquilo que te convém, use e monte seu Jesus. Essa é a fábrica de ídolos que retrata a sociedade moderna. Consideram a Bíblia um livro comum, mas fazem questão de tirar versículos do seu contexto para que suas ideias pareçam corretas. Se questionadas, as pessoas dizem: não me julgue, só Deus pode me julgar, distorcendo as palavras de Jesus em Mateus 7, onde a crítica era sobre o julgamento hipócrita e não sobre o julgamento em si. Como se não bastasse, todos os retratos de Jesus mencionados até aqui, existe aquele Jesus que vê você no pecado e diz aos outros: quem de vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Sim, a frase acaba por aqui. Não há continuação na fala, pois a justificativa para o meu pecado é que todo mundo também peca. Logo, posso continuar pecando, sem que ninguém me perturbe. Não, esse não é o Jesus da Bíblia. Ele, o verdadeiro Deus, afirmou: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Mas seu discurso não terminou assim. Ele concluiu: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. O verdadeiro Jesus não é conivente com o pecado. O verdadeiro Jesus não defende princípios que vão contra o caráter de Deus. O verdadeiro Jesus não defende ideologias que são contrárias à Bíblia. O verdadeiro Jesus é Deus. O verdadeiro Jesus é apresentado na Bíblia e em toda a Bíblia, não nos livros de história, influenciados por diversas ideologias. Se o seu Jesus costuma concordar com você sempre, saiba que esse Jesus deve ser o próprio diabo. Cuidado. Então esse é o texto que eu vi, pelo menos essa semana, na internet, que vai falar um pouquinho, e nós queremos refletir um pouquinho sobre isso nessa noite, sobre quem é Jesus e a autoridade divina de Jesus. É que o texto nos apresenta aqui em João 8, no diálogo de Jesus com os judeus. Nós começamos a trabalhar esse texto domingo passado pela manhã, em João 8, fazendo nossa série de estudos sobre fazer discípulos. E hoje nós queremos pegar essa parte final, a parte final do diálogo de Jesus com os judeus. Se você se lembra, esses judeus que estão nesse diálogo de Jesus, com Jesus, são apresentados como pessoas que num primeiro momento haviam crido nele. E aí Jesus começa a colocar alguns critérios. Se vocês permanecem na minha palavra, verdadeiramente vocês são meus discípulos. E aí Jesus começa a apontar uma série de erros, tanto na interpretação quanto na prática daqueles judeus. E o discurso começa a ficar mais acirrado, mais quente. Até o ponto, o versículo 59, que nós vamos chegar lá hoje, onde esses judeus, que no primeiro momento parecia que haviam crido nele, pegam em pedras para apedrejá-lo. E assim termina o texto, com Jesus saindo, se ocultando, saindo do templo, e esses judeus querendo apedrejá-lo. Mas por que isso chegou até lá? O que está acontecendo nesse texto?
O que Jesus está afirmando a respeito de si próprio, que leva os judeus até esse ponto. Quem é Jesus? Como ele se apresenta aqui a esses judeus? É o que nós queremos ver no texto hoje. Então, o que nós vamos ver hoje, queremos ver isso de 3 maneiras. Como nós falamos, o tema da nossa reflexão hoje à noite é a autoridade divina de Jesus. E nós vamos mostrar como Jesus demonstra sua autoridade, demonstrando quem ele é àqueles judeus e qual tipo de reação isso provoca por parte daqueles que estão ouvindo. Então, em primeiro lugar, nós vamos ver a autoridade de Jesus para dar vida eterna. Isso está nos versículos 51 a 53. Vamos reler, que dizem assim: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu, e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? É a pergunta. Então nós vemos aqui o diálogo de Jesus com esses homens. E a primeira coisa que nós vemos no texto aqui, nessa parte, é Jesus afirmando que ele tem autoridade para dar vida eterna. E tem vida eterna quem guarda. E aqui a ideia de guardar é a ideia de obedecer, de cumprir, de viver a sua palavra, os seus ensinos. Lembra do texto que nós citamos agora há pouco? Jesus tinha dito para ele: verdadeiramente sois meus discípulos se permanecerdes na minha palavra. E aqui Jesus volta a esse tema quando diz: vida eterna é concedida para quem guarda a minha palavra. E aqui, evidentemente, Jesus já está falando do resultado. Jesus não está ensinando, nós estamos recortando o texto, isso já ficou bem claro anteriormente. Jesus não está ensinando que você é salvo por cumprir o que Jesus diz. Isso é uma evidência da salvação. Nós somos salvos pela fé, por meio da graça de Deus na nossa vida. A evidência daquele que é salvo é que ele guarda as palavras de Jesus. Não é perfeição, mas ele vive o ensinamento. Ele não é aquela pessoa, nós falamos vários tipos de pessoas, né? O autor do texto que eu li no começo, na introdução, fala isso. Não é aquela pessoa que diz: eu acredito, mas não vivo. Apesar de não ter esse rótulo é mais para o catolicismo, tem crescido no meio evangélico o número de evangélicos não praticantes. Eu creio, mas não pratico, não vivo. Eu acredito em Jesus, mas não vou à igreja, não sigo seus ensinos, não obedeço sua palavra. Isso não existe. Jesus Cristo está falando que isso é ser não cristão. Quem guarda a sua palavra tem a vida eterna. Jesus afirma isso com todas as letras, e aí os judeus se incomodam com essa afirmação de Jesus. Eles não gostam desse discurso, e você vai notar que eles são, várias vezes no texto, eles são bem literais em suas respostas. E evidentemente isso é uma forma de diálogo, eles não eram tão inocentes assim, né, de achar que Jesus estava falando só de literalmente assim, mas a resposta deles é: Abraão morreu, os profetas morreram. Como assim? Quem guarda a sua palavra não morre, vai viver eternamente. É evidente que Jesus estava falando não da vida física, mas falando da vida eterna com Deus, que vai envolver a vida física, a ressurreição do corpo. Ele não está falando que não vai experimentar essa morte física, mas é assim que os judeus respondem. Por isso que a resposta deles é bem enfática e bem dura. Agora está comprovado, ele tem demônio, está endemoniado. Para falar isso aí, porque Abraão morreu, os profetas morreram. E como você diz isso? Em algumas versões trazem literalmente essa expressão que eu vou dizer agora. Na minha versão está mais suave, ele diz assim: quem pois te fazes ser? Algumas versões mais modernas dizem: quem você pensa que é? Essa é a ideia. Quem você pensa que você é para falar assim?
Se Abraão, nosso pai, os judeus falando aqui, morreu, os profetas que ensinaram sobre a palavra de Deus, não só viveram, como ensinaram, morreram. Como você diz que quem guardar a sua palavra não vai provar a morte? Vai viver eternamente. Então Jesus vai mostrando, e ele vai mostrando, e de certa forma existe uma ironia do escritor, do apóstolo João aqui no texto, porque aquilo que os seus opositores estão questionando é a realidade. Quando eles falam assim, és maior do que o Abraão, nosso pai, que morreu, eles estão fazendo uma pergunta irônica. A resposta que eles esperam, lógico que não, Abraão, mas a resposta verdadeira é, ele é maior. É maior que Abraão. É maior que os profetas. Jesus apela para o seu discurso, para a sua autoridade divina, por sua superioridade. Ele é maior que Abraão, e ele vai terminar o texto falando isso, e eles vão querer apedrejá-lo por isso. Quando ele vai afirmar, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele vai terminar o texto falando que é maior que Abraão. Mas a pergunta dos judeus aqui é, você é maior que Abraão? Por acaso você é maior que os profetas? Eles não entendem quem é Jesus, não entendem sua superioridade, não entendem sua autoridade divina, por isso eles fazem esse questionamento. Eles pegam os grandes exemplos da nação de Israel, Abraão, o pai da nação, os profetas, que entregaram suas vidas, inclusive, alguns deles, mas Jesus mostra que sim, ele tem autoridade para dar a vida eterna porque ele é superior a Abraão. Porque ele é superior aos profetas, porque ele não é um ser humano comum, ele é o próprio Deus. Então no discurso Jesus vai mostrando sua autoridade, autoridade divina, e o primeiro ponto que ele mostra é essa autoridade divina para dar a vida eterna. Hoje pela manhã, hoje durante todo o dia, mas hoje pela manhã especialmente, tivemos um culto de Páscoa. Tivemos um culto onde nós recordamos a vida, a morte e a ressurreição de Cristo, aquele que tem autoridade sobre a morte, pois ressuscitou e por causa disso ele pode dar vida e ressuscitar o seu povo. É a base das promessas para o povo de Deus. A ressurreição de Cristo é base das promessas para uma nova vida, para uma vida transformada. E aqui Jesus está falando exatamente isso nesse texto, a autoridade que ele tem para dar vida eterna, porque ele é superior, porque ele é Deus. Talvez isso seja algo muito comum de nós ouvirmos, mas eu quero que você pense no choque que isso está trazendo aos judeus daquela época. Os judeus, eles estão reagindo em todo o texto com base no pressuposto que eles têm de que Jesus é talvez um mestre, é talvez alguém que está tendo um certo tipo de popularidade, está ensinando, as pessoas estão ouvindo, mas ele não pode ser comparado com os profetas, ele não pode ser comparado com Abraão, mas Jesus não se compara com eles. Jesus afirma que é superior a eles. Então imagine a cabeça desses homens, como eles estão ficando nervosos nessa conversa, como eles estão ficando irados com Jesus nessa conversa, porque Jesus está afirmando claramente com todas as letras, eu sou maior que Abraão, eu sou Deus, como nós vamos chegar no final do texto. E talvez você pense assim, mas eu creio nisso, né? Se você faz parte dessa igreja é porque você crê que Jesus é Deus, o Salvador. Mas talvez a mesma reação que os discípulos tiveram aqui, talvez um pouco mais velada, talvez de outra forma por causa da característica da nossa época, seja a reação de pessoas que você vai vivendo lá no seu dia a dia, que você vai falar que Jesus é Deus, e talvez elas vão zombar de você. Talvez elas vão afirmar que isso não tem sentido, que isso é coisa de quem não tem inteligência. Mas olha a posição em que Jesus se coloca e como ele argumenta com esses judeus para mostrar, em primeiro lugar, essa autoridade para dar vida e vida eterna. E em segundo lugar,
Jesus mostra que essa autoridade revelada vem através do relacionamento com o Pai. Olha os versículos 54 e 55. Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. A resposta de Jesus é tão forte como a resposta dos judeus, não é mesmo? E aí nós voltamos à ilustração inicial. Nós voltamos à ilustração inicial do Jesus que nós criamos. Qual é o Jesus que nós temos em mente, né, na nossa sociedade? Aquele Jesus de olhos verdes, cabelos castanhos ondulados, né, hollywoodiano, barba bem feita, né, sem nenhum tipo de queimadura do sol, né, tranquilo, que quase não abre a boca. Nós temos aqui um Jesus que responde com autoridade. E olha o que Jesus está falando no seu diálogo. Olha, primeiro, a minha glória eu recebo do Pai. Primeiro ponto que ele coloca aqui do relacionamento dele com o Pai, com Deus Pai. Como ele tem essa autoridade? Primeiro, por causa que ele recebe a glória do Pai. Não é a glória que ele mesmo se dá. E aqui já há uma certa alfinetada nos judeus, que gostavam de trazer glória para si próprios. Jesus várias vezes fala disso, né? Eles gostam de tomar os primeiros lugares, eles gostam de jejuar e bagunçar o cabelo para todo mundo ver que eles estão jejuando, eles gostam de tocar a trombeta quando vai dar oferta para todo mundo ver que eles estão dando oferta, eles gostam de glória. Jesus está falando: quem dá glória não sou eu mesmo a mim, é o Pai. E é o Pai que vocês dizem que é o Deus de vocês, mas vocês não conhecem. Eu conheço. E eu falo isso porque se eu falar que eu não conheço, eu sou mentiroso, que nem vocês. Então olha o discurso, a força do discurso de Jesus aqui, no diálogo com os judeus. Ele mostra que essa autoridade vem através da glorificação que o Pai dá a ele. Essa glorificação que num primeiro momento envolvia inclusive a sua humilhação, a sua morte, seu sacrifício na cruz, toda a zombaria, até a separação do próprio Deus no momento do sacrifício, mas que depois viria a exaltação, com a sua ressurreição, a ascensão, seu governo, sua autoridade sobre todas as coisas. Jesus fala: eu recebo isso do Pai. Isso vem das mãos do Pai, através do conhecimento, do relacionamento que eu tenho com Ele. Eu conheço, vocês não conhecem. E é evidente que vocês não conhecem. Isso fica evidente através da vida de vocês, através do discurso de vocês, porque vocês não recebem, não aceitam o que eu falo, porque vocês não permanecem na minha palavra, porque vocês não praticam, não guardam a minha palavra. Então Jesus vai mostrando que essa autoridade, através do relacionamento que ele tem com o Pai, é recebida através dessa glorificação. Ela vem através desse conhecimento, e conhecimento aqui, não pense apenas na palavra como nós estamos acostumados, meramente intelectual. Ele está falando de relacionamento. E ele usa duas palavras distintas para conhecimento nesse texto. E quando ele fala da palavra que ele está usando para o conhecimento que ele tem do Pai, ele está falando de um conhecimento que envolve um relacionamento íntimo. Isso é muito comum nas Escrituras. Você tem algumas versões, quando vão falar da intimidade entre homem e mulher, eles falam de conhecimento. Inclusive quando fala de relacionamento sexual. Fala assim: Adão conheceu a sua esposa e ela gerou. Conhecimento na Bíblia envolve um relacionamento profundo. E Jesus está falando: eu conheço, eu me relaciono com o Pai. Vocês não o conhecem. Vocês não têm conhecimento de Deus. E não é conhecimento intelectual, porque aqueles judeus conheciam intelectualmente as Escrituras. Eles citavam,
O tempo inteiro no diálogo nós vemos eles citam Abraão, eles citam os profetas, eles citam o Antigo Testamento, eles têm conhecimento intelectual da palavra, mas eles não conhecem a Deus, eles não se relacionam com Deus. Eles não conseguem interpretar corretamente aquela palavra, não conseguem interpretar para ver que Jesus é o Messias, o Cristo esperado, aquele que vai trazer salvação. Eles não conseguem ver isso, porque eles não têm relacionamento com o Pai. Então Jesus baseia a sua autoridade divina no próprio relacionamento que ele tem com o Pai. Então ele diz, a minha autoridade vem porque Deus me glorifica, a minha autoridade vem porque eu conheço o Pai, e a minha autoridade vem, lá no versículo 55, porque eu sou obediente, eu o conheço e guardo a sua palavra. Jesus, como homem Deus, em todo o tempo foi obediente ao Pai. Em todo o tempo. E o autor de Hebreus destaca isso, os evangelhos destacam isso, quando inclusive ele fala que seja feita a sua vontade e não a minha. A sua submissão, a sua obediência ao Pai está o tempo inteiro registrada. Jesus fala, a autoridade está registrada, revelada através da obediência, do conhecimento e da glorificação. Todas as características que Jesus está falando a respeito dele, mas que não está presente nos seus opositores. Aquele que não é do Senhor não tem vida eterna, como nós falamos no primeiro ponto, não obedece, não tem conhecimento, não tem comunhão com o Pai e busca a glória a partir de si mesmo. Jesus está o tempo inteiro fazendo um contraponto entre ele e os judeus, para mostrar que o seu discurso tem autoridade, que eles precisam entender quem é Jesus, se eles quiserem realmente ser salvos por Jesus. Então Jesus mostra que essa autoridade vem através desse relacionamento com Deus. É evidente que a autoridade de Jesus é divina, mas aplicando isso a nós, toda a autoridade que nós temos também vem por meio do relacionamento com Deus. Quando diz que nós receberíamos poder para testemunhar de Jesus, é a mesma palavra lá para autoridade. Nós temos autoridade para testemunhar de Jesus, para poder exortar nosso irmão que está em pecado, para poder evangelizar outras pessoas, para poder ensinar, para poder falar, para poder educar nossos filhos, quando nós vivemos e temos relacionamento com Deus. Essa é a base da autoridade de Jesus, essa é a base da autoridade. Aquele discurso muito comum, né, de pais que falam assim, ó, você tem que fazer isso. É um ditado, né? Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. É um discurso sem autoridade. A autoridade é revelada por meio da prática, da obediência, do relacionamento com Deus. Como eu vou cobrar meu filho, por exemplo, para fazer o devocional dele, ou para orar, se ele não me vê orando e não me vê fazendo meu devocional? Como eu vou exortar um irmão em Cristo que está em pecado, se eu também estou vivendo uma vida de pecado? E aqui não é perfeição, mas uma vida que não está lutando contra o pecado. Como eu vou fazer isso? A autoridade vem por meio da obediência, do relacionamento com o Pai, e é isso que Jesus está testificando aqui. Eu tenho essa autoridade porque eu tenho relacionamento com Deus. Vocês não. Vocês não reconhecem a minha autoridade. Vocês não têm essa autoridade porque vocês não têm relacionamento com o Pai. Então Jesus baseia em primeiro lugar sua autoridade para dar vida eterna e em segundo lugar no relacionamento com o Pai. E em terceiro lugar, o destaque maior do texto, que eu quero me concentrar nesse ponto até o final, é a autoridade evidenciada por sua divindade. A partir do versículo 56 até o 59, o texto diz assim: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou.
Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. E aqui nós temos que entender o que está acontecendo, porque os judeus entenderam o que Jesus estava falando. Por isso que eles pegaram em pedras. Tá bom? Nós vamos entender porque eles queriam apedrejar Jesus aqui. Eles entenderam o que Jesus estava falando. Nós precisamos entender também. A primeira expressão é: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu e regozijou-se. E aqui nós temos um conceito muito comum nas profecias do Antigo Testamento, que é o dia do Senhor. Quando Jesus fala assim, né, acabaram de argumentar: ah, você se acha superior a Abraão? Abraão morreu, como você diz que vai ter vida eterna, que ninguém vai morrer se acreditar na sua palavra. E aí Jesus fala: esse Abraão que vocês estão destacando, ele se alegrou ao ver o meu dia. Aqui a expressão muito comum nos profetas do Antigo Testamento é a expressão do dia do Senhor, esperado pelos profetas, esperado já desde os patriarcas, o dia do Messias, o dia em que o Messias viria à terra e viria para trazer juízo, viria para salvar o povo de Israel. Então era a expectativa messiânica, era a expectativa do povo de Israel. Quando Jesus diz essa frase, Abraão se alegrou ao ver o meu dia, ele está afirmando para os judeus: Abraão, que vocês tanto exaltam, colocando como superior, a grande expectativa da vida dele era ver a minha vinda. Era aguardando, né, esse dia do Senhor, o dia em que o Messias viria. Então o que Jesus está afirmando nessa primeira expressão ele está afirmando sua messianidade. Ele está afirmando que ele é Deus, que ele é o Messias prometido para o povo de Israel. E aí os judeus dão um passo atrás na conversa aqui, nessa primeira afirmação de Jesus, e a pegam literalmente novamente, assim como eles tinham feito anteriormente. Você não tem nem 50 anos, como você fala que você e Abraão tiveram contato, né? Como você diz que você viu a Abraão? E aí nós temos a resposta que leva à reação final, quando Jesus diz: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E aqui Jesus afirma duas coisas. O primeiro, a sua eternidade. E ele usa dois verbos distintos aqui novamente. Antes que Abraão existisse, ele não diz eu existo. Outro verbo. Antes que Abraão existisse, eu sou. É o que Jesus afirma. Isso fala de que Jesus é anterior a Abraão, destacando a sua eternidade, mas diz mais do que isso. Porque eu sou, e por isso que os judeus pegam em pedras, não é nem pela eternidade em si, mas eu sou era o título conhecido pelos judeus a respeito de quem era Deus. E é uma expressão muito usada por João, né? Você conhece as expressões de João, né? Eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É a mesma expressão aqui, eu sou, que Jesus usa. E é a expressão de Êxodo, quando na primeira vez Deus se revela o líder da nação que vai tirar o povo do Egito, ele se revela dessa forma. Então vá comigo para Êxodo capítulo 3, eu quero te mostrar isso. O peso das palavras de Jesus aqui, o que ele está falando a esses judeus. Êxodo capítulo 3. Nós temos o discurso de Deus com Moisés. E nós temos todo aquele discurso onde Deus chama Moisés para ser o libertador e Moisés está relutando. Ele começa a dar várias justificativas. Eu não sei falar. Não sou eu, chama outro. Ele começa a dar várias justificativas para não ser esse líder. E uma das justificativas que ele dá é: quando eles perguntarem qual é o seu nome, o que eu vou dizer? Aí lá no versículo 14, Deus responde: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou.
Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Esse era o nome que os judeus tiveram como primeira revelação divina aqui a respeito de quem é Deus. Quando perguntam assim: qual é o nome de Deus? O eu sou é a resposta. E os judeus tinham um cuidado muito grande com isso, tá? Até hoje nós não sabemos exatamente, apesar de existirem algumas evidências, nós não sabemos exatamente a pronúncia do nome de Deus aos israelitas, porque eles levavam isso muito literalmente. Naquele mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, eles não pronunciavam o nome de Deus. Então você vê que em algumas músicas a gente canta assim, inclusive na música que nós cantamos hoje, algumas músicas nós cantamos assim: Yahvé, ou Javé, já mais abrasileirado, Jeová ou Jeová. São todas tentativas de reconstruir um único nome, tá bom? Porque nós não sabemos exatamente qual era o nome, porque o judeu não pronunciava, se perdeu. Quando aparecia o nome, eles falavam Senhor, Adonai, né? No lugar do nome. E a revelação aqui a Moisés traz um nome. Quem eu vou dizer? Qual é o seu nome? O que eu digo para eles? Diga que eu sou. E o conceito, o critério aqui é exatamente o mesmo critério que Jesus está usando. O eu sou é o eterno. É aquele que não tem começo. Ele não passou a existir, ele é. Ele sempre existiu. Ele não tem começo, ele não tem fim, ele é. Ele está presente sempre. Ele é sempre. E quando Jesus vira para esses homens e dizem assim: antes que Abraão existisse, Abraão começou a existir em um momento, eu sou, ele está afirmando ser Deus. E eles entendem isso, tanto é que eles pegam em pedras. E eles pegam em pedras porque o julgamento para alguém que afirmava ser divino ou blasfemasse contra Deus era o apedrejamento. É evidente que eles estão com raiva aqui também, porque o apedrejamento tinha que ter um julgamento, não era assim, né? Mas eles estão tão enfurecidos com o que Jesus acabou de falar, afirmando ser Deus, que eles pegam em pedra e já querem executar agora. Não precisa nem de tribunal. Não precisa nem passar pelos anciãos aqui. Peguem as pedras e vamos apedrejá-lo. Porque ele está blasfemando. Ele está afirmando ser Deus e ele está fazendo exatamente isso mesmo. Jesus está evidenciando sua autoridade porque ele é Deus. E por causa disso é acusado de blasfêmia. Por causa disso é acusado pelos judeus e eles querem apedrejá-lo, tanto é que ele tem que se ocultar e sair dali. Porque Jesus afirma com essa expressão, eu sou, afirma sua divindade e sua autoridade para dar vida eterna, através do relacionamento com o Pai, através dessa demonstração de que ele é o Messias esperado, de que ele é Deus. Então o que nós aprendemos com esse texto aqui? Isso não era a exclusividade de Jesus. Se nós fôssemos não vamos para esses textos, mas se fôssemos para Isaías, Jeremias, outros profetas, nós temos essa expressão sendo repetida. Deus se colocando como o eu sou diante de Israel. E Jesus agora se coloca como na autoridade do Pai, e ele diz eu sou. Por isso todos aqueles textos, quando diz assim, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o caminho, a verdade e a vida, tem vários conceitos lá, mas a expressão mais forte de todos esses textos é a expressão eu sou. Era essa expressão que incomodava os judeus. Era essa expressão que Jesus, afirmando sua autoridade divina, afirmando aquilo que Deus afirmava a respeito dele próprio, Jesus agora
afirma a respeito de si. E por causa disso há tanta controvérsia, por causa disso há tanto desgaste e há tanta ira nessa conversa, porque Jesus está afirmando sua autoridade divina. Agora, o que isso tem a ver conosco hoje? Como nós começamos falando, Jesus ele é conhecido no nosso país. Mas a pergunta é: que Jesus é conhecido no nosso país ou na nossa vida? Porque hoje em dia existe uma mistura muito grande. Hoje em dia é muito comum um Jesus totalmente voltado para o homem, que tem o homem como centro, que existe simplesmente para satisfazer os desejos do homem, a vontade do homem. Existe um Jesus que se adequa a mim. Esse Jesus que passa a mão na cabeça dos meus erros, mas que julga o erro dos meus inimigos. Esse Jesus que valoriza aquilo que eu valorizo. Aquilo que eu não valorizo deveria fazer, ele também não considera tão importante assim. Um Jesus que vai sendo formado na nossa sociedade, na nossa mente, na nossa cultura, que vai sendo despido dessa autoridade que o texto nos mostra. E às vezes nós não percebemos isso. E às vezes nós não conseguimos enxergar isso. A autoridade de Jesus, sua autoridade divina, que tem o direito de comandar, que tem o direito de fazer afirmações como ele está fazendo nesse texto, que tem o direito de virar para mim e para você e falar: é isso. Não, é isso que você tem que fazer. É isso que você tem que buscar. É isso que você tem que fazer da sua vida. E não ao contrário. Uma busca de Jesus para conseguir os objetivos que eu quero, os sonhos que eu quero e os desejos que eu tenho. Mas um Jesus que tem autoridade para falar: não, esses seus sonhos, esses desejos, você tem que deixar de lado agora. O que você tem que viver, o que você tem que buscar é isso aqui. Porque Ele é Deus. Porque Ele tem autoridade. Porque senão, meus irmãos, como o autor que nós lemos no começo nos alertou, talvez o nosso Deus tenha um nome de Jesus, mas não seja o verdadeiro Jesus da Bíblia. Talvez seja os nossos desejos. Talvez seja, como ele disse de maneira até forte, o próprio diabo enganando, usando o nome de Jesus. Por isso que o discurso de Jesus aqui é forte, é intenso. Porque o que os judeus estavam fazendo ali era exatamente o que muitos fazem na nossa sociedade hoje. Eles estavam construindo uma imagem de Deus que é falsa. Eles se achavam conhecedores de Deus e Jesus vira para eles: não, vocês não conhecem. Vocês não conhecem a Deus. Vocês não têm relacionamento com Deus. Vocês não conhecem porque a palavra deles não permanece em vocês. Porque vocês não guardam a palavra. Porque vocês não reconhecem minha autoridade. E achar que nós conhecemos a Deus ou conhecemos a Jesus sem reconhecer a sua autoridade, sem obedecer a sua palavra, sem viver de acordo em comunhão com o Pai, é cair no mesmo erro que eles estavam caindo. É repetir o mesmo erro dos judeus, que se achavam conhecedores de Deus, porque tinham um conhecimento intelectual de Deus. Porque sabiam, conheciam a lei e o Antigo Testamento, mas não estavam vivendo isso. E não reconheciam a autoridade de Jesus para mudar a vida deles, para serem transformados. Então, meu irmão, meu desafio para você nessa noite, e eu quero concluir com isso, é que você reflita sobre que Jesus e que autoridade tem Jesus na sua vida. Quem é o Jesus que você está servindo? E qual é a autoridade que ele tem? Jesus tem autoridade para mudar talvez o seu, que você chama talvez de jeito, temperamento.
Aquilo que você diz, ah não, eu sou assim. Isso é uma boa desculpa que a gente usa, né? Não, eu sou assim mesmo. Serve como uma justificativa para a gente fazer o que a gente quer. Não, eu sou assim mesmo. Jesus tem autoridade para mudar o seu eu sou assim mesmo? Jesus tem autoridade para mudar a forma como você se relaciona com as pessoas? Jesus tem autoridade para mudar, transformar as suas amarguras, para fazer com que você perdoe seu próximo, fazer com que você ame, se doe, sirva, ouça as exortações, mude de vida. Porque se Jesus não tem essa autoridade divina sobre a sua vida, de duas uma: ou não é o verdadeiro Jesus das Escrituras, ou você não está debaixo dessa autoridade. Porque quando Jesus entra na nossa vida, meus irmãos, Ele entra para transformar. Ele não entra para deixar do jeito que está, mas Ele entra para transformar a nossa vida em novas pessoas, novas criaturas. E era isso que os judeus estavam relutando aqui. Eles não queriam mudar a perspectiva, a tradição, os costumes, a interpretação deles. E eles lutam contra isso. E eles argumentam contra isso. E eles chegam até o final de querer apedrejar para não ouvir mais. Porque eles não queriam mudar. Eles queriam um Jesus que fosse exatamente do jeito que eles desejavam, que eles sonhavam, que eles esperavam. E quando Jesus se mostra diferente do que eles esperavam, quando Jesus se mostra com autoridade para fazê-los mudar, inclusive, eles resistem. Então só existe um tipo de resposta coerente com quem Jesus é. É a resposta humilde, que reconhece sua autoridade e que se coloca à disposição para ser transformado. Porque a outra resposta, a resposta de confronto, a resposta de luta, a resposta de defesa, de não querer aceitar, é a resposta daquele que permanece na palavra, que é o caso dos judeus no texto. Então, meu irmão, eu quero concluir essa mensagem trazendo a sua reflexão, para que nós percebamos, reconheçamos e principalmente possamos nos submeter à autoridade divina de Jesus, porque Ele é Deus, Ele é o eu sou, revelado lá no Antigo Testamento, através de Deus Pai, e que se revela no Filho agora, no Novo Testamento. E nesse relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, se revela ao seu povo. E não só se revela, mas demonstra a sua autoridade divina. E o meu desejo e minha oração, e nós vamos orar juntos agora com respeito a isso, é que essa autoridade seja evidenciada na nossa vida. Que a autoridade do eu sou, de Cristo, o Salvador, seja evidenciada na nossa vida, através de uma submissão ao Deus eterno. Vamos orar?